Boa noite a todos. Deixa eu só dar um aviso. Nossa próxima aula é na outra quarta. Porém, quarta-feira à noite eu não vou poder dar aula. Aí eu vou gravar a última aula, que é de hipernatremia, e vou mandar até quarta-feira de manhã para vocês. Mesmo esquema que eu fiz naquela aula da primeira parte do semestre. Vai ficar pendente, pelo que eu tinha programado, né? Porque eu dividi sódio em dois. Eu não ia fazer isso antes. Apenas distúrbio e ácido básico. Distúrbio ácido básico é um tema um pouco complexo, então vou fazer duas aulas em relação a esse tema. Vou dar para vocês, assim, próximo ano, antes de estar no internato, eu vou abordar para vocês distúrbio ácido básico, tá? E gasometria. Para essa prova agora, cai o quê? IRA, distúrbios do potássio, hipercalemia, hipocalemia, distúrbios do sódio, hiponatremia, que eu vou falar hoje, hipernatremia próxima semana, e síndrome cardiorrenal e hepatorrenal. Esse cai na segunda prova, tá? Então, posteriormente, vou gravar para vocês distúrbio ácido básico, já não contando para a prova, né? Por experiência clínica de vocês mesmos. Então, vamos lá. Aula de hiponatremia é um tema bem prevalente, bem frequente, tanto na prática médica, em enfermaria e ambulatório, como também nas provas de residência. Cai bastante hiponatremia. Eu preferi separar hiponatremia de hipernatremia, que apesar de não ter tanto slide na aula de hoje, é um tema um pouco denso, tá? Porque são várias subdivisões dentro da hiponatremia. É diferente de hipercalemia e hipocalemia, né? Que é bem fácil, só falo o que causa e trato. Aqui não. Aqui são várias subdivisões com tratamentos diferentes. Então, falando um pouco lá de sódio baixo, hiponatremia. Tá? Didaticamente, eu caracterizo hiponatremia abaixo de 135 mEq. Então, vem lá no laboratório, alguns consideram normal de 135 a 145, outros de 135 a 148. Abaixo de 135 é considerado hiponatremia. Esse paciente aqui, por exemplo, né, vem com vários exames abaixo, o último 132, mas tem lá 128, 125, 131. Então, vários exames abaixo do valor de referência. O paciente tem uma hiponatremia baixa de sódio sérico, certo? Aí, quando eu falo baixa de sódio sérico, eu tenho que entender o seguinte, que hoje em dia é considerado que a hiponatremia não é distúrbio do sódio em si, é distúrbio da água, tá? Então, o que acontece? As alterações de sódio sérico, na verdade, são decorrentes de distúrbios no manejo da água corporal e não do sódio em si. Então, eu posso ter uma retenção ou hiperexcreção de água livre, diluindo ou concentrando o sódio, respectivamente. Então, a hiponatremia passa a não ser um distúrbio do sódio, é um distúrbio da água, é um excesso de água no organismo. E quando eu for falar da fisiopatologia de algumas subdivisões, vocês vão entender o porquê que acontece isso. Aí, beleza. Chegou meu paciente com hiponatremia, eu tenho que pensar que alguns sintomas que o paciente apresentar possa ser distúrbio do sódio. E um deles, eu coloquei a foto aí, agitação psicomotora. Eu lembro que tem uns 6 anos, estava no HO, aí me chamaram para avaliar um paciente. Paciente bem agitado, querendo pular do leito, querendo ir embora. Aí me falaram bem assim, doutor, passa um Aldol para ele, faz algo para ele dormir. Só que aí eu estou tratando a consequência e não a causa. Aí eu fui começar a ver o prontuário dele, coisas que podem levar à agitação, né? E uma delas é sódio baixo. Então, uma das manifestações clínicas da hiponatremia é a agitação psicomotora. O paciente pode ter desorientação, pode ter letargia, sonolência, pode ter cefaleia, náuseas, vômitos. Então, sempre que pegar um paciente que tenha história de confusão mental, de agitação, ficou desorientado, investigue, entre outras coisas, né, como sepse, como hiperglicemia, hipoglicemia, investigue também distúrbios do sódio. E, esse aqui é o seguinte, o paciente que não tem lesões neurológicas prévias, ele vai começar a manifestar sinais aí da hiponatremia com sódio abaixo de 125. Então, sódio normal, repito, 135 a 145. Segundo a literatura, para manifestar sinais de hiponatremia quando ele está abaixo de 125. Porém, se o paciente tiver alguma lesão neurológica prévia, for muito idoso, ou tem hipertensão craniana, por exemplo, ele já pode manifestar sintomas com 130. Então, direto, eu pego no ambulatório paciente com sódio 127, 128, manifestando sintomas, tá? Então, idoso tem isso. Ele não espera baixar tanto o sódio para manifestar sintomas. Pode manifestar já com sódio um pouco mais alto, né?
abaixo do normal, só que 128, 129. E eu falei para vocês algumas manifestações, agitação, sonolência, desorientação. Porém, tem um que chama atenção, que é a crise convulsiva tônico-clônico generalizada. Tá? Quando o paciente baixa muito o sódio, muito eu falo para níveis 110, 115 ou até abaixo de 110, esse paciente pode apresentar crise convulsiva tônico-clônico generalizada, que a mortalidade pode chegar a 50%. Mortalidade muito alta. Mas aí, gente, o sódio não está lá 135 e baixou de vez para 110, certo? Esse sódio baixou tanto, ele veio baixando ao longo do tempo. E você, como interno, próximo ano na enfermaria, tem que observar isso aí, né? Se esse sódio está baixando dia a dia, você não vai fazer nada, não vai corrigir esse sódio, você não identificou por que o sódio está baixando, porque para chegar lá em 110 não foi de um dia para o outro, não, tá? Então você tem que identificar para não deixar chegar nisso aí, porque a mortalidade é altíssima, 50%. Porém, para chegar nisso aqui, você pode ter deixado chegar sem ter agido. Vamos lá para causas, né? Colocando as causas aqui já a foto, hidroclorotiazida, que é uma causa bem frequente ambulatorial. Não só ambulatório de néfro, mas ambulatório de cardio, de clínico. Muitos pacientes tomando hidroclorotiazida evoluem com hiponatremia. Quando eu vou falar de hiponatremia hipotônica, aí pode parecer uma partezinha meio chata, tá? É chato didaticamente. Se for para o médico curso, ele traz um algoritmo que não é muito bom interpretar. Eu tentei fazer um quadro aqui para vocês entenderem, tá? Ele divide a hiponatremia hipotônica em quê? Hipovolêmica, normovolêmica e hipervolêmica. E eu tenho que saber a divisão. Infelizmente, é obrigatório saber a divisão, porque o tratamento é muito diferente das três. Porque eu trato essa aqui, eu não trato essa e não trato essa. É muito diferente, tá? Eu resolvi fazer esse quadro aqui, tá? Então, esse quadro, para vocês entenderem o que é uma hiponatremia. Decorrente de quê? Ela pode ser hipovolêmica, com sódio urinário baixo, sódio urinário alto. Eu vou falar de tudo isso aqui, de cada um particular, tá? Mas eu não gostei do algoritmo do Medicurso, repito, e eu achei que isso aqui fica mais didático para vocês. Eu vou, na aula, separar cada um, falar da fisiopatologia de cada um separadamente e tratamento. Por quê? O Medicurso também traz o tratamento lá no final. Ele fala de todas as hiponatremias e no final vem entrar o tratamento. Foi uma coisa meio bagunçada. Aqui a gente vai separar uma por uma, certo? Então vamos lá começar. Pela hiponatremia hipovolêmica. Hiponatremia hipovolêmica, o nome já fala, né? É um paciente com uma volemia reduzida. Então, quando você vai avaliar o paciente, ele pode estar desidratado, pode estar hipotenso, ele pode ter hipotensão postural, ele pode estar, se estiver na UTI, com a pressão venosa central baixa. Então, meu paciente tem sinais de hipovolemia. Então, quando você pegar o paciente que tem um sódio baixo e você avaliou ele está desidratado, você já vai para esse lado da figura, tá? Vou botar a figura aqui. Então, pegou lá. Paciente sódio, 122. O paciente tem sinais de hipovolemia, repito, sinal da prega, hipotensão postural, tem uma hipotensão, uma pressão arterial baixa, tem uma PVC baixa, eu já esqueço isso e vou para cima. Então, fui para cima, eu sei que a minha causa da hiponatremia, aquele meu paciente da enfermaria, que tem um sódio baixo, está hipovolêmico, está nesse retângulo, beleza? Então, meu paciente ele pode ter um sódio urinário baixo ou pode ter sódio urinário alto. Se tiver o sódio urinário baixo, pode ser o quê? Vômito, diarreia, hemorragia, são perdas extrarrenais. É paciente típico da injúria renal aguda pré-renal. Vou botar uma figura já aqui. Eu fiz tipo a minha aula de hepatorenal, né, que eu vou ter várias figurinhas com a seta exemplificando. Pode ter o sódio urinário alto, né, secundário a tiazídicos, síndrome síndrome cerebral perdedora de sal ou hipoaldosteronismo. Vamos lá tentar entender cada um. O primeiro paciente é esse aqui, paciente com sódio baixo, decorrente de uma perda extrarrenal, tá? Meu paciente chegou lá com muita diarreia, ou vomitando muito, ou teve um sangramento. Isso lembra muita gente lá da aula de ira pré-renal. Beleza. Meu paciente teve um quadro de diarreia, o que acontece com o meu corpo? Tive diarreia, eu vou perder eletrólitos decorrente do vômito, tá? Então, perdi esse eletrólito por causa do vômito, diarreia ou hemorragia. Então, perdi o sódio para fora do meu corpo. Quando eu perco o sódio, eu expolio esse sódio, né? Essa exfoliação do sódio vai fazer o quê? Baixar a pressão arterial do paciente.
Baixei a pressão arterial do paciente, eu vou ter lá, né, um aumento da reabsorção de sódio no tubo contorcido proximal, através do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aí você pensa, Rodrigo, mas espera aí, se o cara perdeu sódio, e aí foi o sistema renina-angiotensina-aldosterona e reteve sódio, é para ele estar com sódio normal, que um compensou o outro. Não é bem assim. Tem duas coisas. Primeiro, eu estou perdendo muito mais sódio do que retendo, tá? Só por isso aí tem hiponatremia. E como eu estou reabsorvendo sódio após esse quadro de vômito, o sódio não sai na urina. Então, eu falo que é um paciente com hiponatremia com sódio urinário baixo, tá? Por quê? Porque por causa do quadro de hipotensão, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Beleza. Além dessa perda de sódio pelo vômito, pela diarreia, pela hemorragia, ser maior do que a retenção que eu vou ter, quando eu tenho um quadro de hipovolemia, eu vou explicar melhor isso já já, a hipovolemia faz o seguinte, faz lá no rim, eu abrir os canais de aquaporina e reabsorver mais água lá no duto coletor, certo? Quando eu reabsorvo mais água, o que acontece? Se o sódio está aqui, reabsorvo mais água, eu diluo o sódio. Não é que o sódio baixou, é para aquela concentração que estava, o sódio diluiu, tá? Então vamos lá. Por que hiponatremia aqui? Porque eu perdi por vômito, por diarreia ou por hemorragia. Tentei reabsorver, então sódio urinário menor que 20, porém comecei também a reabsorver água. A água faz o quê? Diluição do sódio. Por isso que o sódio baixa mais ainda. Então essa é a hiponatremia hipovolêmica com sódio urinário menor que 20. E a outra hiponatremia, né? Que o sódio urinário é maior que 40. Pode ser decorrente de quê? Hidroclorotiazida, né? Os tiazídicos. Pode ser síndrome perdedora de sal ou hipoaldosteronismo. Vamos lá. O que o tiazídico faz? O tiazídico, aqui está o meu nefro, né? Ele age nesse vermelho aqui. Ele age lá no túbulo contorcido distal. Ele vai bloquear um canal chamado sódio-cloreto. Então tá, sódio-cloreto, bloqueou o sódio, eu impedi a reabsorção de sódio, tá? Bloqueei o sódio-cloreto. Esse sódio que eu impedi a reabsorção, ele vai sair na urina. Então, só por isso, o tiazídico já causa hiponatremia. Ponto. Então, estou lá, meu tiazídico, túbulo contorcido distal, bloqueio sódio cloreto, não reabsorvo o sódio. Só por isso, hiponatremia. Acontece que, além disso, parecido com o da diarreia lá, quando eu jogo o sódio para fora, aqui foi pela urina, né? Por isso, sódio urinário maior que 40. Quando eu jogo o sódio para fora, que o tiazídico faz isso, minha hipovolemia baixa. Então, essa hipovolemia vai fazer lá na minha neurohipófise secretar quem? O ADH. A ADH vai no rim, lá no duto coletor, reabsorve mais água. Mesma coisa, além do sódio até baixo, a água que eu estou reabsorvendo vai causar o quê? Diluição do sódio que eu tenho. Então, são dois mecanismos aqui. Eu jogo para fora o sódio, através da inibição do canal sódio-cloreto no tubo distal, e a hipovolemia relativa que eu vou causar, né? Vai reabsorver mais água, essa água causa diluição do sódio, certo? É isso que acontece na hiponatremia pelo diurético, pelo hidroclorotiazida. E eu vou falar, é uma causa muito comum de hiponatremia no ambulatório. Por quê? Como é que eu vou inibir esse paciente de secretar ADH? Bebendo água, tá? Então, o idoso geralmente precisa se beber água. Então, se ele toma hidroclorotiazida, joga o sódio para fora, ativa a liberação de ADH e não bebe água, aquele ADH vai ficar estimulando toda hora para reabsorver mais água, certo? Por isso que o idoso costuma ter hiponatremia quando toma hidroclorotiazida, principalmente quando esquece de beber água. Eu posso também ter uma causa bem comum em UTI, são duas patologias distintas que a gente tem que saber nessa aula, que é SIAD, tá? E a síndrome cerebral perdedora de sal, porque são tratamentos bem diferentes. Quando o paciente tem lá um acidente de moto e tem um TCE, esse TCE, trauma crânioencefálico, vai causar uma hiperativação simpática, tá? A hiperativação simpática vai aumentar o quê? Pressão arterial do paciente. Aumentar a pressão arterial do meu paciente, lá no meu néfron, no meu glomérulo mais especificamente, eu estou chegando o quê? Mais volume. Esse volume que estou chegando vai ser todo filtrado, inclusive quem? O sódio, certo? Então, quanto mais alta a pressão, mais aumenta a taxa de filtração glomerular, mais eu vou liberar o quê? Mais sódio na urina. Então, o paciente passa a desidratar por causa disso.
Ele tem um trauma, ele tem uma resposta exacerbada, uma hiperativação simpática, aumenta muito a pressão arterial do paciente, aumenta a excreção de sódio do paciente e o paciente fica hipovolêmico com sódio urinário maior que 40, tá? É assim que acontece. Então, já falei do tiazídico, que eu escolhi o sódio e também diluo pela água, né, que eu vou reabsorver. E a síndrome cerebral perdedora de sal, o paciente tem um TCE, hiperativação simpática, aumenta a pressão arterial do paciente, aumenta a taxa de filtração glomerular, com isso eu vou perder mais sódio. E a terceira causa dessa entidade é o hipoaldosteronismo. Aí é fácil, né? Lá na minha adrenal, mais precisamente na zona glomerulosa, eu deixo de secretar quem? Mineralocorticoides. Qual? Aldosterona. Se eu não secreto aldosterona, lá no meu rim, ducto coletor, eu não vou reabsorver quem? Sódio. Porque a aldosterona se liga no ducto coletor, reabsorve sódio. Se eu tenho um hipoaldosteronismo por alguma causa, tumor ou insuficiência adrenal pós-corticoide, né? O paciente não vai ter aldosterona, não vai reabsorver sódio. Onde o sódio sai? Na urina. Aí a mesma coisa lá do tiazídico, esse sódio que sai da urina, além de causar hiponatremia, né? Ainda causa hipovolemia, ADH, se liga, canagem de aquaporina, reabsorve mais água e dilui o sódio, certo? Então, essas são as causas de hiponatremia hipovolêmica. Eu vou até voltar aqui. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu posso ter causa, repito, sódio urinário baixo, por vômito, diarreia, hemorragia, típico da ida pré-renal, ou sódio urinário alto, quais? Uso de tiazídico, síndrome perdedora de sal ou hipoaldosteronismo. Quando acabar esse tratamento aqui, eu dou uma paradinha para perguntas. Aí vamos lá. Tratamento desse tipo de paciente com hiponatremia hipovolêmica. Primeiro, se meu paciente ele não for agudo, se ele for crônico e assintomático, ele não tem confusão mental, ele não tem letargia, não teve crise convulsiva, eu vou tratar como? Primeiro, retirando a medicação dele. Se ele tomar alguma que baixe sódio. Principal, qual? O tiazídico. Mas outras medicações também baixam sódio. Os inibidores da recaptação de serotonina, né? Fluoxetina, sertralina, anticonvulsivante, como carbamazepina, também pode baixar sódio. Não me pergunte o mecanismo de ação porque baixa sódio, que eu não sei, né? Eu sei do tiazídico porque eu expliquei para vocês. Esse aqui eu não sei, mas eu sei que também causa hiponatremia. O principal que causa, tiazídico. Então, vou tirar isso. Beleza. É importante também saber o seguinte, o idoso tem que ter muito cuidado com essa hiponatremia crônica, que até então é assintomática, porque uma alteração no sódio ali pode fazer o paciente ficar confuso, letárgico e ele ter quedas, né? Queda gera fratura de fêmur, algum outro TCE leve, e pode ser pior para ele. Então, a reversão da hiponatremia crônica assintomática parece reduzir também a incidência de queda em idosos, tá? Às vezes, só a retirada do medicamento e pedir para aumentar a ingestão de água já melhora ali, beleza? Quando a hiponatremia hipotônica, mesmo grave, se instala de forma lenta e progressiva, maior de 48 horas, tá? É comum pacientes serem totalmente assintomáticos. Aqui eu acho que ele exagerou um pouquinho, né? Mesmo com sódio 110. Sódio 110 vai dar um sintoma, né? Diria 120, 118, não dá não. Beleza, aqui ele exagerou um pouco. Ele está falando que quando o paciente vai se adaptando ao longo do tempo, tá? Uma adaptação neuronal, esse paciente, mesmo com sódio muito baixo, passa a não ter sintomas. Mas, repito, uma baixa, se ele baixar tipo, de 114 para 112, já pode manifestar sintomas. É um paciente um pouco crítico de você lidar com ele, tá? Não é tão fácil assim. Então, quando eu for tratar um paciente, isso é coisa mais de final da aula. Quando eu for tratar um paciente com hiponatremia crônica assintomática, eu não posso corrigir o sódio muito rápido, tá? E nem posso usar uma solução hipertônica, que eu vou falar lá no final da aula, de outra entidade, tá? Então, por quê? Porque quando eu corrijo o sódio muito rápido, esse paciente provoca uma síndrome, síndrome da desmineralização osmótica, certo? Isso quando eu trato o sódio muito rápido. Isso pode dar uma lesão chamada lesão de mielinose pontina. Quero falar o que com isso? Pegou o idosinho que toma tiazídico, que tem hiponatremia, não precisa repor um soro 3% nele. Você vai fazer o quê? Tirar a medicação, está assintomático e monitorando esse sódio. É isso que a gente faz. Cuidado com a subida muito rápida do sódio, que pode provocar essa lesão, tá? Mielinólise pontina.
Agora, se seu paciente não for um paciente com hiponatremia crônica sintomática, ele tem sintomas, falha, hipovolemia, aí é diferente, tá? Você tem sintomas de hipovolemia, aí o tratamento envolve reposição hidrossalina. Rodrigo, como é que eu vou saber se o paciente tem sintomas de hipovolemia? Já falei, hipotensão postural, uma pressão venosa central baixa. Então, são sintomas que você vai analisar no sinal da prega, tá? Então, tá aqui, ó. O paciente usa tiazídico, certo? E tem sinais de hipovolemia. Então, vou retirar o medicamento e vou hidratar ele. Aí sim. Agora, se ele for um hiponatrêmico crônico assintomático, só retira o medicamento. Agora, se tem hiponatremia e tem hipovolemia, retira o medicamento e hidrato. Vou hidratar com o quê? Tá? Antes disso, aqui o livro traz, né? O que é que sugere hipovolemia? Então, uma taquicardia responsiva a volume, uma hipotensão postural, e o paciente tem uma pressão venosa central baixa. Um retorno venoso do paciente está baixo porque ele tem hipovolemia. São as três coisas que o livro traz para averiguar se tem hipotensão. Estava lá taquicárdico, fiz volume, melhorou, sinal de hipotensão, de hipovolemia. E uma PVC, que normal ser de 8 a 12, está 3, também está baixa, né? Hipovolêmica. Beleza. Aqui é aquela pergunta que eu faço lá na injúria renal aguda. Qual que é o melhor soro para hidratar o paciente, né? Ringelactato ou soro fisiológico 0,9%? Aqui é o 0,9%, certo? Ringelactato ele tem 130 mEq de sódio. Teoricamente, seria maior do que o paciente com sódio sintomático, né, que é abaixo de 125, porém, ele fala para se hidratar com 0,9%, que tem 154 mEq de sódio. Então, a hidratação na hiponatremia hipovolêmica é o soro 0,9%. É o soro de escolha para esse paciente. Por quê? Vou restaurar a volemia do paciente e restaurei a volemia, então paro de secretar ADH e para de reabsorver água, tá? Então, trata os dois mecanismos. Um estava espolhando sódio, beleza, restaurando a volemia, e o outro inibindo o ADH. Logo que eu hidrato, rapidinho o ADH já é suprimido, 15 a 20 minutos. Então, é algo bem rápido que eu já consigo tirar aquela etiologia da hiponatremia hipovolêmica do paciente. Questão bem tranquila de prova de residência. Olha isso aqui, ó. USP de Ribeirão Preto, 2017. Homem, 40 anos, vem para a consulta de rotina assintomático. Vou até passar já um aqui, ó. Olha isso, assintomático, tá? Não tem sintomas. Hipertenso diabético em uso de hidroclorotiazida 25 mg de metformina. Olha aí, ó. Tiazídico. Exame físico com estado geral, corado e hidratado. Então, assintomático, não está desidratado, está hidratado e usa tiazídico. Eupineico sem alteração, pressão arterial boa, sódio 123. Então, meu paciente tem uma hiponatremia, assintomático, corado e usa tiazídico. Eu já sei a causa, tá? Qual é o tratamento mais adequado? Vou fazer soro 3% nesse paciente? Não, acabei de falar para vocês que eu não vou ficar corrigindo sódio rápido no paciente que está hipovolêmico, que tem hiponatremia assintomática, mais crônica, não faço. Aumentar o sódio na dieta? Não, não vai resolver, porque vai continuar retendo água. Restrição hídrica? Não, pelo contrário. Vou fazer o quê? Trocar antihipertensivo. Se é o tiazídico a causa da hiponatremia, suspendo ele e troco ele, tá? Questão bem fácil da USP Ribeirão Preto, 2017. Outra questão, Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, prova de residência. Homens de 30 anos chegam ao pronto-socorro com história de vômito e diarreia. Ó, parece muito hiponatremia hipovolêmica, né? Está desidratado, taquicárdico, tem hipotensão postural. Olha lá, ó, taquicardia, hipotensão postural, sinais de hipovolemia. Exames complementares mostram sódio 120. E lá um ira pré-renal, né? Creche 1.8, ureia 120. Então, meu paciente tem um sódio baixo, 120, hiponatremia, tem uma hiponatremia hipovolêmica, por vômitos e diarreia, né? Vômitos e diarreia. Então, essa hiponatremia é aquela que cursa com sódio menor que 20 mEq, urinário menor que 20 mEq. Qual é o tratamento dessa hiponatremia hipovolêmica? Hidratação, com que? Soro 0,9%, tá? Questão muito fácil aí também de hiponatremia. E a última entidade da hiponatremia hipovolêmica é o hipoaldosteronismo, certo? Então, se eu tenho uma deficiência de secreção de mineral corticoide, eu vou dar um medicamento que repõe, né? Que é a fludrocortisona, que é o análogo da aldosterona. A gente dá ele, melhora aquele quadro.
fazer a primeira pausa. Quem quiser fazer alguma pergunta. Beleza. Se ninguém quer perguntar, é sinal que estão entendendo tudo ou que não estão entendendo nada. Mas bora lá. Ó, já falei da hipovolêmica, vem agora a hipervolêmica, certo? Padrão típico de hipervolêmica, pacientes com ICC, cirrose hepática ou doença renal crônica. Você fala, Rodrigo, como é que pode? Você acabou de falar um paciente desidratado, com vômito, diarreia, tendo hiponatremia, tá? Como é que o paciente inchado, que o paciente com IC, cirrose, com DRC, estágio 4, 5, vai ter uma nasaca, né? Vai ter também hiponatremia. Estranho, dois pacientes bem diferentes. Por isso que eu falei que eu tenho que entender qual hiponatremia é para poder tratar, porque o tratamento é muito diferente, certo? Vamos lá para a hipervolêmica. Tem essas figuras, certo? Depois tem um texto. Não precisa nem ler o texto, porque a resposta está na figura aqui. O que acontece na IC e na cirrose hepática? O paciente cardiopata, hepatopata, ele vai ter uma perda do líquido, certo? Igual a gente discutiu na aula passada, no terceiro espaço. Então, essa perda que está aqui no vaso vai para o terceiro espaço. Após o terceiro espaço, eu vou ter uma hipovolemia relativa, certo? Então, é mais ou menos o mesmo mecanismo lá do tiazídio. O paciente tem uma hipovolemia, aumenta a secreção de ADH, aumenta a oxigenagem aquaporina, reabsorve mais água. Mas olha como são dois pacientes diferentes. Um está desidratado e o outro paciente está inchado. Acontece que esse paciente aqui tem hiponatremia por hipovolemia, né? Ou o vaso depleto, porque o líquido está fora do vaso, certo? Porque ele está nasarcado e por isso, fora do vaso, vai ter liberação de ADH. Com isso, aumenta a reabsorção de água e eu diluo o sódio sério. Então, o sódio está lá quietinho. O sódio não saiu do meu corpo. Ele não saiu do meu corpo nem pela urina, nem pelo suor, nem vômito, nem diarreia, não. O que aconteceu? Apenas o sangue foi para o terceiro espaço, o vaso ficou depleto, liberação de ADH, reabsorveu mais água, certo? Diluiu o sódio que tinha lá. Então, esse é o mecanismo que causa hiponatremia na ICC e na cirrose hepática. Já na doença renal crônica é diferente, tá? O que é que ele fala na DRC? Que o paciente no estágio 4, 5, acontece isso aqui dessa figura ao lado. Geralmente eu tenho uns 4 néfrons funcionantes. Vou dar um exemplo, tá? Quando eu estou na DRC estágio final, eu tenho 3 não funcionantes e 1 funcionante. Esse 1 que está funcionante, ele quer trabalhar mais. Esse mais que ele passa a trabalhar, inclusive, joga mais sódio para fora. É isso que acontece, tá? Então, vamos lá. Paciente sem DRC, 4 néfrons funcionantes, cada um trabalha de seu jeito. Acontece que o paciente DRC estágio final, ele tem, vamos supor, 3 néfrons não funcionantes e 1 funcionante. Esse está funcionante, quer trabalhar mais, joga coisas para fora, inclusive o sódio, por isso dá hiponatremia. E só explicando. Tratamento da hipervolêmica, furosemida e restrição hídrica. Aí você vai falar, Rodrigo, furosemida? Você acabou de falar que outro diurético, pelo clorotiazida, vai gerar hiponatremia, né? E a furosemida que é tratamento, como assim? Então, vamos lá. Estou dizendo tratamento da restrição hídrica, mais furosemida. Por que isso? Por que eu vou utilizar furosemida na hiponatremia? Olha lá. O mecanismo que eu expliquei para vocês é justamente o paciente estar com vaso depleto e o líquido extravasar para o terceiro espaço. Com isso, eu reabsorvo mais água e diluo o sódio, tá? Se por acaso eu usar a furosemida, o que é que ela vai fazer? Aqui nessa alça de Henle, na porção espessa ascendente da alça de Henle, ela vai bloquear a bomba sódio-potássio 2-cloretos. E quando eu bloqueio a bomba sódio-potássio 2-cloretos, eu bloqueio uma coisa chamada transporte, né, de medula, o transporte contracorrente medular. Ou seja, se eu bloqueei a reabsorção de sódio de um lado, eu vou bloquear também a reabsorção de água do outro lado. Como eu bloqueio a reabsorção de água aqui, o que é que eu faço? A água fica no tubo e
eu excreto mais água, melhorando a hiponatremia do paciente. Porque a hiponatremia do meu paciente era dilucional, né? Eu aumentei a reabsorção, o sódio estava quietinho, aumentei a água, diluiu ele. Se eu dou um medicamento que eu passo a excretar mais água, eu melhoro a hiponatremia. Aí você vai apertar mais, Rodrigo, você está bloqueando também aqui o sódio. Então, o sódio também vai sair na urina e vai dar hiponatremia. Vai, só que bem menor do que você espera. Por quê? Esse sódio vai ser reabsorvido aqui no tubo distal, no canal sódio-cloreto, e também reabsorvido no duto coletor, né, com a ação da aldosterona. A água não, a água vai-se embora, tá? Então, a furosemida age desse jeito, por isso melhora a hiponatremia hipervolêmica, que vai quebrar o sistema contracorrente medular. Então, pegou um paciente com hiponatremia por hipervolemia, sem receio, restrição hídrica e furosemida. É esse o tratamento. Tá? Ah, Rodrigo, e na doença renal crônica, faz o quê? Infelizmente, aquele paciente está entrando no estágio final. Se for por anasarca, se dá furosemida. Se não for, aí esse paciente vai ter que ser manejado de um jeito onde você já vai pensar em hemodiálise para ele. Certo? Vou entrar em normovolêmica. Alguém tem alguma pergunta? Beleza. Então, já falei lá da hipovolêmica, falei da hipervolêmica. Viram que o tratamento de um, por exemplo, é retirar a hidroclorotiazida e hidratar o paciente com soro 0,9%. Já o do outro é contrário, restrição hídrica e furosemida. Olha, tanto que é importante saber o que é um, o que é o outro. E agora eu vou entrar na normovolêmica. Tá? Paciente de hiponatremia com volemia normal. Normovolêmica, eu posso falar de diurese hipertônica e diurese hipotônica. Se é diurese hipotônica, eu vou esquecer, certo? A gente vai abordar diurese hipertônica, que é o mais importante, principalmente CIAD. Então, como hiponatremia que causa de causa normovolêmica, tem principalmente quais? Hipotireoidismo, insuficiência adrenal, CIAD. Então, vamos lá. 3 causas principais de causar hiponatremia normovolêmica. São essas 3. E uma das mais importantes na prática médica, síndrome da antidiurese inapropriada, né? Ou síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, do ADH. Então, essa é a CIAD. Você vai ter uma síndrome inapropriadamente secretando muito ADH. Questão bem fácil para de residência. Olha isso aqui, ó. IANSP de São Paulo. Sobre as causas de hiponatremia hipotônica com paciente euvolêmico, né? Euvolêmico ou normovolêmico. Assinala a alternativa correta. Né? Aqui, ó. Letra C, insuficiência adrenal e hipotireoidismo, né? Tá aqui no slide, questão bem fácil. Mas vamos falar do que importa, certo? CIAD. Quando eu falo da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, eu tenho várias causas que podem gerar essa entidade. Porém, a mais comum que a gente pega em UTIs é o TCE. Por isso que eu falei, quando eu pego um paciente com TCE lá na UTI, a gente diferencia esse TCE, se ela é uma síndrome perdedora de sal ou se ela é uma CIAD. Porque na perdedora de sal, eu dou lá o 0,9%, eu hidrato o paciente. Porém, eu vou hidratar um paciente normovolêmico para quê? Então, o tratamento aqui é diferente. É uma solução hipertônica, né? 3%. Então, a causa pode ser a mesma, TCE. Porém, a patologia e o tratamento são diferentes. Outras causas, hemorragia subaracnoide, câncer de pulmão pode causar também, né? Alguns medicamentos, mas principalmente aquilo lá, TCE. Aí, vamos lá. O que acontece na CIAD? Deixa eu ver aqui. Pronto. Ó, você tem lá um TCE, tá? O paciente caiu de moto. E esse TCE no paciente vai causar uma lesão neurológica nele, que vai fazer uma hipersecreção do ADH. Então, você tem uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Essa secreção inapropriada do ADH vai fazer o paciente reter o quê? Muita água. Aí você vai falar, Rodrigo, se eu estou secretando muito ADH, mas é muito mesmo, tá? Muito ADH. Abre canal de aquaporina, retém muita água. Retive muita água, o paciente vai ficar hipervolêmico, né? Inchado, demasiado, meio que o conceito. Muito ADH, duto coletor absorve muita água, fica inchado.
Se ficar inchado, você falou que a hiponatremia da SIAD ela é normovolêmica. Como é que ele vai estar hipervolêmico? Porque meu corpo não deixa ele ficar hipervolêmico. Essa hipervolemia que poderia apresentar por eu reabsorver muita água, ela não vai apresentar, porque lá no meu coração, quando eu sentir que tem muito volume, que a carga está maior, vai liberar mais BNP, tá? O BNP, peptídeo natriurético cerebral, vai eliminar o quê? Sódio, que ele é natriurético. Eliminei o sódio, controlei a volemia do paciente, porém piorei o quê? A hiponatremia. Recapitulando, paciente que era de moto, TCE. TCE, secreção intensa, inapropriada de hormônio diurético. Então, secretar muita DH. Secretei muita DH, vou reabsorver o quê? Muita água. Só de reabsorver muita água, já baixei o sódio do paciente. Além disso, ele ficou o quê? Edemaciado, hipervolêmico. Porém, a SIAD não se encaixa na hiponatremia hipervolêmica, porque quando meu corpo sentir que as cargas, as pressões estão maiores, vai liberar mais BNP, que é um peptídeo natriurético cerebral, que é natriurético, tá? Ele vai jogar mais sódio para fora, com isso controla a volemia, mas piora mais ainda a hiponatremia. Eu tinha hiponatremia dilucional e agora tem também de excreção. É assim que acontece na SIAD, tá? Então, já falei para vocês que o principal diagnóstico diferencial da SIAD é a síndrome perdedora de sal. Mas, na perdedora de sal, o paciente está hipovolêmico. Na SIAD está normovolêmico. A principal diferença. E eu tenho que saber disso porque a abordagem terapêutica é completamente diferente de uma e de outra. Já falei, né, que sugere hipovolemia, hipotensão postural, taquicardia responsiva a volume, uma PVC baixa. Já na SIAD, não. Eu tenho uma volemia mantida, por causa do BNP, e um sódio urinário maior que 40. Então, eu não vou manejar esse paciente como manejei a perdedora de sal, hidratando. Vou manejar diferente. E como que eu vou tratar isso aqui? São a prova de residência. SUS São Paulo, 2010, acesso direto. É característica da síndrome de secreção inapropriada de hormônio diurético, a SIAD, né? PVC baixa, não. PVC baixa é lá na hipovolêmica, né? É na perdedora de sal. Hipernatremia, não, né? Aula de hiponatremia, popular C. Volume urinário aumentado, não. Nenhuma hora eu falei de aumentar o volume urinário. Aumenta a excreção de sódio. Hipertensão arterial, não. Pelo contrário, estou eliminando o sódio, posso até um pouco baixar a pressão do paciente. Mas ela é normotensa por quê? Porque primeiro tinha hipervolemia e eu compensei jogando sódio para fora. Então, fica normotenso. Então, a resposta certa aqui é sódio urinário aumentado, tá? Por causa do BNP. Questão bem fácil. Tratamento. Vamos lá. Antes de eu entrar no tratamento em si, explicar para você como que trata uma SIAD, entenda que o paciente não pode repor sódio muito rápido. Estou falando novamente isso, tá? Isso causa síndrome da desmineralização osmótica, que morfologicamente, né, é miarinose contínua. Então, cuidado para não repor o sódio muito rápido. Quanto que eu vou repor de sódio no paciente? Eu posso repor 10 mEq de sódio em 24 horas. Esse é o meu limite. Com soro, 3%, idealmente, é a solução que eu uso para tratar uma SIAD. Então, se o meu paciente estava lá com sódio 115 mEq por litro, eu posso chegar no máximo a 125 em 24 horas, tá? Eu corrijo ali 0,5 mEq a 1 mEq por hora, chegando no máximo a 10 mEq em 24 horas. Tenham isso em mente, que quando eu for fazer a fórmula aqui, você tem que saber essas contas, tá? Que máximo 10 mEq em 24 horas. Aí, beleza. Como é que eu vou saber, hidratando o paciente, quanto de soro eu vou dar para o paciente, se aquele tanto de soro, quanto vai aumentar de sódio, e como eu vou saber quantos mEq que a solução tem? Aí é você pegar o slide que eu vou mostrar aqui e ou aprender ou decorar como você quiser, tá? Fórmula de André-Gay. Essa fórmula de André-Gay é a fórmula utilizada para eu corrigir o sódio, tanto para hiponatremia como hipernatremia, tá? Vamos falar de hiponatremia. Hiponatremia é o seguinte: sódio do soro menos sódio do paciente sobre água corporal total mais 1. Rodrigo, sódio do paciente eu sei, o laboratório vai me dizer e tal. E o do soro? Vou mostrar uma tabela já já, por isso que eu falei que é um pouco também da coreba, você saber, certo? Água corporal total, o que é isso?
é o peso vezes 0,6 se for homem, vezes 0,5 se for mulher, se for idoso, peso vezes 0,5 também. Então, você vai pegar aqui embaixo e botar 70 quilos, 70 vezes 6 mais 1. 1 por quê? Porque é 1 litro da solução. Rodrigo, não entendi nada. Calma que eu vou dar 2 exemplos, você vai entender. E a questão do sódio do soro é isso aqui. Eu falei para vocês que o ring lactato tem 130 mEq. O 0,9% tem 154. E o que eu vou usar aqui, que é o 3%, tem 513 mEq. Opa! Então, já sei quantos mEq tem o soro hipertônico. 513. Beleza? Vamos lá, então, para 2 exercícios. Primeiro é na questão de prova da Unifesp, 2019. Tá? Questão bem fácil. Uma solução de 1 litro de NaCl é 3%. Tá? Então, essa aqui de 513 mEq. Corrige quantos mEq em um paciente de 70 anos com 78 quilos? Então, ele me dá um idoso com 78 quilos e ele quer saber quantos mEq eu vou corrigir usando soro 3%, caso o paciente apresente um sódio sérico de 113 mEq. A questão foi bonzinha para o pessoal, viu? Ela trouxe o MEC, quantos MEC tem no soro 3%, que não era para trazer, tá? Beleza. Então, peguei essas informações e vou colocar aqui. Ó, sódio do soro, eu vou usar o 3%, 513. Beleza. Sódio sérico para o paciente, 113. Então, em cima vai ser lá 513 menos 113. Água corporal total, era um idoso, né? 70 anos. Então, peso vezes 0,6, peso vezes 0,5, desculpa, mais 1, que é o líquido da solução. Então, essa conta aqui deu o seguinte, deu 400 dividido por 40. Isso aqui dá quanto? Dá 10. Ou seja, a resposta certa é, se eu pegar esse paciente de 70 anos, com 78 quilos, e se eu correr 1 litro em 24 horas da solução a 3%, eu vou aumentar 10 mEq. É exatamente isso, tá? A fórmula de Andrew Gay te diz o quanto você vai aumentar de sódio no paciente baseado naquela fórmula. Porque se você passar de 10 mEq, tem que reduzir o volume, não dá para passar de 10 mEq por causa do risco de mielinólise contínua. Vou dar outro exemplo aqui. Homem de 45 anos com quadro de agitação psicomotora. Apresenta sódio sérico de 106 mEq por litro e um peso de 50 quilos. Quanto de soro 3% eu vou administrar nesse paciente? Essa é a minha pergunta. Então, algumas informações ali, vou trazer para a minha fórmula, tá? Se eu quero usar o soro 3%, ele tem MEC 513. Beleza. Sódio do paciente deu quanto? 106. Então, 513 menos 106. Era um homem de 45 anos, então a água corporal total é peso vezes 0,6. Certo? Então, 0,6 vezes 50 mais 1, que é 1 litro. Quanto deu isso aqui? 407 por 31. Se eu dividir 407 por 31, o resultado dá 13,12 mEq em 24 horas. Eu posso repor 13 mEq no paciente em 24 horas? Não, porque o meu limite é 10 mEq, certo? Então, eu não posso dar para esse meu paciente, no caso, 1 litro da solução 3% em 24 horas. Aí agora, eu vou dar quanto? Regra de 3, né? Bora lá. Se em 1 litro, ml, eu aumentaria 13,12 mEq, em quantos ml eu aumentaria 10 mEq, que é o limite, né? Fiz a regra de 3, deu quanto? 762. Ou seja, para eu chegar no limite que eu tenho de 10 mEq no paciente, eu não posso dar 1 litro para esse meu paciente. Poderia dar quanto? 762 ml seria essa conta, entendeu? Então, sempre for repor sódio, tenho que calcular quanto eu vou dar, para não causar mielinólise contínua no paciente. Por fim, para acabar, existe uma hiponatremia não hipotônica, certo? É a pseudo-hiponatremia. Esse paciente ele não tem sódio baixo. O que acontece? Se ele tiver uma hiperlipidemia, um colesterol muito alto, ou um mieloma múltiplo, por exemplo, com proteínas totais muito altas, esse paciente vai ter uma pseudo-hiponatremia porque tanto o colesterol como a proteína vão enganar o aparelho do laboratório. Então, isso chama de pseudo-hiponatremia, não tem repercussão clínica nenhuma causada pelo colesterol em excesso ou proteínas em excesso. Questão bem fácil, prova de residência, paciente internado,
devido à crise hipertensiva, com sódio entre 104 e 106, sódio baixíssimo. Esse sódio tão baixo não teria como o paciente estar assintomático, né? E meu paciente está com esse sódio aqui, lúcido, orientado, sem queixas. Então, eu penso logo, um cara que está com sódio 104, 106, que é muito baixo, e orientado, assintomático, deve ser uma pseudo-hiponatremia. Outra alteração que, caso encontrada no exame de sangue, explicaria o fato do paciente ter hiponatremia tão acentuada e não ter qualquer alteração neurológica seria um triglicerídeos muito alto, né? Um colesterol bem alto. Essa C aqui, a albumina baixa, não é o contrário. Eu tenho a albumina muito alta, que daria também, que falsearia. Então, um colesterol alto, né? Triglicéridos altos também geraria isso, certo? Isso para mostrar para vocês que nefro cai bastante para a residência, hiponatremia cai muito, tá? Gente, a aula hoje, tentei explicar um pouco de hiponatremia. Vamos ver bastante próximo no internato. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Só para a gravação.